Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. A nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior que tratava sobre teoria do consumidor e restrição orçamentária. Hoje nós vamos compreender efeito renda e efeito substituição, que são dois conceitos extremamente importantes para a compreensão de vários fenômenos econômicos, ok? Então, vamos lá. Ok, aqui nós temos a nossa curva, aqui nós temos a nossa restrição orçamentária. É exatamente a mesma restrição orçamentária da aula anterior. O sujeito tem uma renda de R$1.000 e ele precisa distribuir essa renda entre refrigerante e pizza, sendo que o preço do refrigerante é R$2 e o preço da pizza é R$10, certo? Se nós distribuíssemos essa renda toda em pizza, né, nós compraríamos 100 pizzas de R$10. Se eu gastasse R$1.000 em pizza, eu compraria 100 pizzas de R$10 e não compraria nenhum litro de refrigerante. Se eu deslocasse todos esses R$1.000 para consumo de refrigerante, eu consumiria 500 litros de refrigerante, porém consumiria nada de pizza, ok? Então nós temos infinitas possibilidades de consumo entre o ponto A e o ponto B, ok? Essa curva representa as infinitas possibilidades de consumo. Imaginando que ele seja um consumidor racional, ele provavelmente prefere a diversidade. Então, para nós termos uma ideia mais ou menos aqui, simplificarmos, vamos imaginar que ele gaste R$500 em refrigerante e R$500 em pizza, né? Se ele gastar R$500 em refrigerante, ele vai consumir 250 litros, né? 250 litros a R$12 cada litro. Se ele gastar R$500 em pizza, ele vai consumir 50 pizzas de R$10 cada um. Essa então seria a cesta de consumo dele: 250 refrigerante e 50 pizzas, ok? Então tá bom. Vamos imaginar então, tá aqui a cesta de consumo ótima. Vocês se lembram lá da curva de indiferença? Aqui ele teria a curva de indiferença, ele consumiria nesse ponto e essa seria a curva de satisfação. A curva de satisfação máxima dele. Ok. Aí vamos imaginar que o preço do refrigerante aumente de 2 para R$2,50. Tá? O que acontece com a renda do indivíduo? Via de regra, quando eu faço a pergunta em aula, as pessoas dizem, não muda a renda continua R$1.000. Não. Para aquilo que efetivamente é o conceito de renda na economia, a renda desse indivíduo muda sim, desse sujeito muda. A restrição orçamentária dele sofre alterações. Como? Vejamos, se ele continuar gastando todos os R$1.000 com pizza, como a pizza continua custando R$10, o ponto A não sai do lugar, continua aqui. Porém, agora, como o preço do refrigerante foi de 2 para R$2,50, se eu pegar todos os meus R$1.000 e gastar com refrigerante, eu não consumo mais 500, eu consumo agora 400. Então, a minha restrição orçamentária, ela desloca-se para um ponto abaixo do ponto adicional. Eu me desloco para dentro. Ou seja, o aumento no preço do refrigerante, mesmo que o sujeito ganhe R$1.000, tornou esse sujeito mais pobre. A partir de agora, se ele gastar R$500 com pizza e R$500 com refrigerante, a cesta de consumo dele será 50 pizzas, porque o preço não mudou, porém 200 refrigerantes. A isso nós damos o nome de efeito renda. A alteração no preço dos produtos modificam a renda do consumidor. Se houve um aumento do preço de algo, o aumento dos preços provoca um deslocamento da curva da restrição orçamentária para a esquerda ou para dentro, tornando o consumidor relativamente mais pobre.
A isso nós damos o nome de efeito de renda. Se os preços caem, o que não é regra, a regra é que o preço suba, mas vamos lá, que quando os preços caem, eu tenho um deslocamento da curva de restrição de renda, a da restrição orçamentária, para fora, aumentando, assim, o poder aquisitivo do consumidor. A isso nós damos o nome de efeito renda. Não é? A isso nós damos o nome de efeito renda. Quando o preço de um bem varia, ele muda o poder aquisitivo da população. A próxima pergunta é: o que houve com o preço da pizza? Ele se manteve igual? É fato mesmo que ele se manteve igual? Sim ou não? Posso já dizer para vocês: não, o preço da pizza também mudou. Mas como? Ele está R$10. Vejamos. No momento 1, vamos pegar aqui, momento 1, quando o refrigerante custava R$2 e a pizza custava R$10, uma pizza custava quanto? Custava R$10 ou 5 refrigerantes. E o consumidor, ele pensa sempre assim. Para ele comer uma pizza, ele abria mão de 5 litros de refrigerantes. No momento 1. Quando o refrigerante aumentou de 2 para 2,50, no momento 2, a mesma pizza custa agora não mais 5 refrigerantes, ela custa 4 refrigerantes. Ou seja, no momento 2, a pizza está mais barata. Então, o aumento do preço do refrigerante tornou a pizza relativamente mais barata. Então, se no momento 1 o cara deslocava R$500 para a pizza e R$500 para o refrigerante, como agora a pizza está relativamente mais barata, nós podemos pensar que seria razoável ele alocar uma quantidade maior de recursos para comprar pizza do que ele alocou no momento 1. Porque a pizza está mais barata, então eu estou em incentivo para demandar mais pizza. Posso presumir, por exemplo, que daqui a pouco ele ache racional gastar R$600 em pizza, não mais 500, aumentar o gasto de reais em pizza e diminuir o gasto de refrigerante, uma vez que ele ficou mais caro. Esta mudança na cesta de consumo nós chamamos de efeito substituição. Eu mudo a minha cesta de consumo, porque o aumento no preço de um bem torna o outro bem relativamente mais barato. Ou a redução no preço de um bem torna o outro bem relativamente mais caro. Eu vou fazer um vídeo só sobre preços relativos. Ele merece só isto. É a única coisa relevante na economia quando se fala em preços. O consumidor só entende e raciocina com base em preços relativos. E o efeito de substituição é exatamente a mudança nos preços relativos de um produto. Aqui nós temos o exemplo do efeito renda, né? Aqui no caso, quando o preço de um bem cai, o poder aquisitivo do consumidor aumenta, pois agora ele pode demandar mais quantidade deste mesmo bem. Ou seja, aqui a explicação é o exemplo inverso. Né? Ou seja, o preço do bem caiu. O preço do bem caiu. Né? Portanto, eu consigo consumir mais bem, mais quantidade desse bem com a mesma renda. Ou seja, eu tenho um deslocamento aqui para fora da curva de restrição orçamentária. Olha aqui, vamos imaginar, o refrigerante caiu. O preço. Caiu o preço. No exemplo de antes aumentou. Agora caiu. A minha pizza fica no mesmo lugar. Né? Eu estava aqui. Agora, como o preço diminuiu, eu consumo mais refrigerante com a mesma renda. Eu desloco minha curva de restrição orçamentária para a direita, né? Para fora. Certo? Se o meu primeiro ótimo era aqui, o meu novo ótimo agora está aqui. Minha curva de indiferença que toca, ela é uma curva de indiferença superior. Então são 3 passos. Uma redução no preço de um bem desloca a restrição orçamentária para a direita, aumentando o consumo de pizza. Aqui nem em casa aumentou, mas eu poderia aumentar, né? Aqui eu mantive o consumo de pizza relativamente estável, né? Mas aumentando o consumo de refrigerante. Mas eu poderia aumentar o consumo de pizza e refrigerante, por exemplo, nesse ponto aqui. Né? Aí depende mesmo da curva de como é que é
a curva do consumidor, né, de satisfação. Mas eu poderia estar aqui, eu aumentaria tanto o refrigerante quanto pizza. No exemplo aqui, só aumentou o refrigerante, não aumentou pizza. Tá? Mas a redução no preço do consumidor tornou o consumidor relativamente mais rico. Da mesma maneira que antes, quando o preço do bem caiu, ele tornou a pizza relativamente mais cara. Então aqui eu consumia uma quantidade de pizza e uma quantidade de refrigerante. Quando o preço do refrigerante caiu, a pizza ficou relativamente mais cara agora, né? Então o que acontece? Eu provavelmente vou consumir menos pizza e vou aumentar o volume de recursos que eu desloco para consumo de refrigerante, que é conhecido como efeito de substituição. Quando o preço de um bem varia, ele altera seus preços em comparação aos demais produtos. Tá? Então os passos são uma queda no preço da Pepsi, que está fazendo propaganda do refrigerante, provoca uma rotação para fora da restrição orçamentária, reduzindo o consumo de pizza, porque ela ficou agora relativamente mais cara, e aumentando o consumo de refrigerante. É extremamente importante efeito substituição, efeito renda. Por exemplo, vou dar um exemplo típico, por exemplo, efeito substituição na economia. Quando os salários, o governo resolve aumentar salários na caneta, eles tornam os bens de capitais relativamente mais baratos. Porque o cara faz uma conta seguinte, eu tenho uma máquina ou 5 funcionários. Ele diz, mano, uma máquina substitui 5 funcionários. Vale a pena eu despender, sei lá, milhares de reais aqui para abrir mão de 5 funcionários? Ele faz a conta e decide que não. Mas aí eu pego e aumento o salário de 5 funcionários acima da produtividade. O cara vai fazer a mesma coisa? Não, beleza, então agora eu prefiro demitir e contratar uma máquina. Isso chama-se efeito de substituição. Vocês vejam bem, né? Um aumento do salário torna o bem de capital relativamente mais barato. E aí você tem um efeito de substituição atuando na macro. É para isso que nós entendemos esses efeitos aqui. Ok? Foi um prazer ter estado com você nessa videoaula. Espero que você tenha entendido o efeito renda, o efeito substituição. Volta aqui e assista o videoaula sobre restrição orçamentária se você ainda não assistiu. Vou tentar deixar para você aqui também um gráfico, uma videoaula sobre elasticidade. Não esqueça de inscrever-se no canal. Até a próxima videoaula, onde a gente vai dar uma olhadinha sobre preços relativos. Obrigado.